Meu nome é Maria Dias, sou mãe de Sônia Maria, uma criança atípica, e estamos no segundo episódio hoje do Maternidade Atípica e convidamos Polly, mãe de Ceci, para conhecer um pouco da história dela. E aí, Polly, me conte aí como foi, como está sendo sua experiência com Ceci, os aprendizados. Primeiro agradecer a oportunidade, de fala e agradecer a todos que estão assistindo e dizer que eu admiro muito você, como mãe, como mulher, como pessoa, e a importância desse canal, para todas essas mães que carecem realmente de acolhimento. E eu espero que a minha história acolha as mães que passam pela mesma situação que eu e outras mães, que querem se inspirar na minha história de vida. E é o seguinte, eu tive uma filha prematura extrema, de 25 semanas, e não tem como falar de Poliane sem falar de Cecília, que depois que a gente se torna mãe, a gente perde o nosso primeiro nome, aí a gente tem primeiro nome mãe de alguém. Exatamente. Então eu sou mãe de Cecília, mas eu sou advogada, tenho 36 anos, e a minha primeira filha, que foi Cecília, eu tive aos 31 anos de idade, uma fase mais madura, madura de vida, madura profissionalmente, e sou casada há 5 anos, e Cecília veio dessa união, minha e de Lucas. A gente sonhou muito, ela foi uma criança muito sonhada, mas ela não foi uma criança planejada. Primeiro porque a gente estava vivendo um processo endêmico no mundo, uma pandemia mundial, e aí quem é que quer ter um filho sem você conhecer o que está acontecendo, um vírus novo, e que assustou muito, mas ela foi concebida nesse período, e por tudo que aconteceu no período, ainda veio um problema gestacional comigo, que iniciou com a pressão alta, que essa pressão alta evoluiu para ser uma pressão de difícil controle, e aí você inicia com a medicação, e vai associando com outra medicação, e ela vai ficando sem controle, e aí você tem o primeiro episódio de pressão alta, aí você faz a primeira internação, aí nessa primeira internação detecta que está tendo diminuição no líquido amniótico, e aí sua obstetra, por cautela, ela prefere que faça uma morfológica, aí você desinterna para poder fazer uma morfológica fora do hospital, e aí ali você constata que está tudo bem, e aí você tem um alívio. E aí foi de uma semana para outra, de uma quinta para quinta, eu tinha retorno com essa obstetra, e lá constatou que eu estava com um Doppler alterado. Ele estava um Doppler 0. E a gente fica meio sem entender algumas coisas, Quando você tem uma maternidade atípica, você começa a aprender muitas coisas. Então eu nem sabia o que é Doppler, sim, mas o que isso significa Doppler 0? E aí você começa a perceber que existem alterações que não são ditas durante uma gravidez. Quem é que vai ficar falando sobre alterações ruins? Mas que acontece e hoje tem sido de maneira muito recorrente, muitas mamães estão tendo esse tipo de alteração, placentária. E assim foi a minha história. Eu me internei e nesse internamento até o nascimento de Cecília foram 16 dias. Eu internei por 23 semanas, mas ela nasceu com 25. E dentro desse quadro, além do Doppler ter sido 0, ele se tornou reverso, o ducto no venoso foram ondas negativas. Mas acabou acontecendo o parto. Aconteceram diversos milagres nesse decorrer, que em outra oportunidade a gente vai dizer, mas não posso deixar de dizer como Deus ele foi grande na vida de Cecília e na minha vida, porque ele tinha um plano muito maior. E é desse plano que eu vou compartilhar com você agora. Na hora que você descobriu que ela ia nascer prematura extrema, qual foi o sentimento? Como foi que você aprendeu a lidar com aquilo? Com o medo do hospital ou não? Como é que foi isso? Assim, a minha trajetória ela acabou sendo um pouco diferente, inclusive na aceitação e no entendimento, porque quando o sonho da maternidade veio para mim, era tudo, eu sonhava em ser mãe. E quando me disseram que aquela maternidade, aquela criança, ela não era uma criança viável, isso é difícil, Então, você ter que superar o medo de perder aquela criança é muito grande. Então, eu tive a morte da minha filha sendo dita para que eu pudesse processar diversas vezes. Então, só de
de Cecília existir para mim já bastava. Então a minha aceitação de como a minha filha seria, ela começou ali. Então o que acontece, Maria? Eu agradeço a Deus a oportunidade de não conhecer nada da medicina. Até então, né? Porque a gente acaba se tornando expert. Mas no início eu não sabia de nada, certo? O que aconteceu? Foi dito que isso tudo, que foi uma neuropediatra antes do nascimento de Cecília, me explicava como seria, que ela nasceria um bebê muito pequeno, que a gente não sabia as condições de como ela iria nascer, mas que ela iria passar uma temporada na UTI e que na UTI, por conta da prematuridade extrema dela, ela teria alguns órgãos sendo formados fora do útero, que o curso normal é tudo intraútero, fora do útero era através de mecanismos e que a gente não saberia como isso ia acontecer, mas que as coisas iam acontecer como tinha que ser. E eu tinha muita certeza que o Deus que eu creio, ele iria fazer a boa vontade dele. E quando a gente tem que ter muita sabedoria quando a gente parte por isso, que a boa vontade de Deus não é aquele filho redondo, é o filho que é para ser da gente, é o filho que veio pra gente. E Cecília veio para mim para me ressignificar em muitas coisas, principalmente nisso. A perfeição que ela é para mim pode ser que não seja para outra pessoa, que aí vem o preconceito. Só que eu olho a minha filha além da deficiência dela, que ela é uma criança e ela é a minha criança. Então eu aceitei e eu não conhecia muito da medicina, então eu fui vivendo o processo. É difícil, minha filha ela teve 1 semana de vida sepse, muito grave, ela deu insuficiência renal, ela ficou 4 dias sem urinar, ela teve edemas pelo corpo dela inteiro, ela teve mudança, alteração mesmo, não é fácil. Você vê um bebezinho que nasceu de 480 gramas, a gente nem sabe quanto que ela ficou, porque não podia mexer, manusear, pesar por conta dessa sepse que ela teve. Mas uma bela noite, o enfermeiro, que eu nunca vou esquecer dele, Fabrício, manda mensagem pra gente no meio da madrugada, ela fez xixi. E foi, dentre tudo que aconteceu, foi um dos primeiros milagres, né? Um bebê daquele tamanho, tomando tanta medicação, deu sepse, ficou 4 dias sem urinar e voltou a urinar e não teve nenhuma sequela dessa sepse. Então, assim, a gente não tem como não ser grato às coisas que aconteceram, porque assim, a história de Ceci eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer nada do que aconteceu, porque é ela que me fortalece para eu enxergar a grandeza da minha filha. É por isso que eu não aceito nenhum tipo de preconceito, porque a partir do momento que Deus deu a gente para ela, o telhado da nossa casa é de vidro. Então, na nossa casa não pode ter nenhum tipo de preconceito. A gente tem que viver a inclusão do início, porque Cecília poderia ter sido uma criança sem nenhuma sequela, como tem várias crianças que nascem de 25 semanas, com menos peso que ela, até um pouco mais, e que não teve nenhuma sequela neurológica, mas a minha teve. Então, se a minha teve, eu sei que ela vai ter muito mais dificuldade no caminhar dela aqui na Terra. E a diferença, eu acho que o pulo do gato é a aceitação. E a gente aceita e não sofre. Apenas aceita. Eu costumo dizer isso também. Eu falo que ninguém erra de endereço, né? Sônia Maria também veio e eu olho para Sônia Maria. Sônia Maria era para vir do jeitinho que ela é, porque para mim ela é perfeita daquele jeito e vamos desbravar o mundo. E eu achei muito importante essa fala sua, assim, do olhar, da inclusão, que as pessoas, elas não escolhem ter filhos atípicos. Não, de jeito nenhum. Então, aquele olhar que hoje está olhando para minha filha, pode ter um filho atípico. Pode. E pode mudar a percepção. Mas tem que, acima de tudo, eu acho que tem que ter um respeito pela criança, né? E a conscientização, porque eu acho que quanto mais a gente conscientiza a população, melhor vai ser o mundo para os nossos filhos. Só um gancho. Eu acho que a minha transformação ela foi por completo e o que me fez foi o amadurecimento que eu tive, né, para a vida, para tudo. E o que eu posso dizer sobre a diferença de uma mãe atípica e uma mãe típica, né? É até bom a gente fazer essa diferenciação de nomenclatura, porque mãe é mãe. Uhum. O que muda são as batalhas que cada uma vai lutar.
sabe? Exato. Existem mães incríveis que lutam outras batalhas com o filho, tipicamente. Porque a gente não sabe o que aquela pessoa vai ser. São várias batalhas que essas mães lutam e que é diferente da nossa luta. E que eu poderia olhar e falar assim, não, essa luta realmente eu também não queria. Porque dor é dor. Dor é dor. E mãe sempre sente. E mãe não quer ver o filho sofrendo em hipótese alguma, sabe? E a inclusão, ela tem que separar todas essas minorias. Então a minoria, então por isso que eu sou uma pessoa mudada hoje, mudada nesse sentido, porque eu tinha diversos preconceitos e o meu telhado ele se tornou de vidro. E a minha casa não pode ter preconceito nenhum, porque eu vivo a inclusão. Eu tenho que mostrar para minha filha que ela tem que se aceitar do jeitinho que ela é, do jeito que ela é. Eu costumo dizer também assim que eu ensino Sônia desde pequenininha a ser forte. E levantar a autoestima dela porque ela não vai aceitar menos do que isso, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Eu vejo você fazendo isso muito com Ceci. Mesmo porque tem várias coisas que eu já me espelho em você, porque você tá na minha frente, Ceci aí tá com 4 aninhos, né? Sônia vai fazer 2 mês que vem. Então eu acho assim que quando uma mãe está na frente, ela acolhe muito a outra que está chegando agora, né? E assim, um dos objetivos de fazer esse podcast foi justamente isso, para a mãe se sentir acolhida, porque na minha época eu não consegui. E como a gente estava conversando, você também não conseguiu esse acolhimento. E eu acho que é de extrema importância, porque às vezes a mãe, quando recebe o diagnóstico, ela, primeiro, no meu caso, primeiro que você fica assim, sem entender. Assim, eu tinha muito medo do novo, do que poderia acontecer. Eu, assim, fiquei mais ou menos assim, uns 2 dias fora do ar. Eu falei, não, peraí, calma aí, deixa eu me situar. E a gente sempre foca naqueles casos que... No extremo. Exatamente. Era isso que eu queria chegar. No extremo, e no extremo que você olha e fala, não, mas como assim? E não, você pode mudar. A Sônia me ensinou isso. Sônia me ensinou a focar no lado bom das coisas. Sabe, o que eu posso fazer para que essa criança viva bem? O que eu posso fazer para que essa criança seja feliz? Sabe? E hoje, Polly, eu queria fazer essa pergunta. Eu sei que sua caminhada é uma caminhada longa, sabe? Como assim, de todas as mães atípicas. Hoje eu vou dizer para você, depois que eu me tornei uma mãe atípica, eu respeito 1000 vezes mais uma mãe atípica, porque eu sei que o caminho é árduo. Tem muita coisa pelo caminho. E tem muitas mães que conseguem maturar isso, tem outras que não. E tá tudo bem. Cada um tem seu tempo. E eu queria ver assim com você, depois que Ceci passou pelos hospitais, que foi para casa, como foi você chegar em casa com esse bebezinho pequenininho? Foi tenso. Eu não gosto. Foi uma fase muito difícil, né? Assim, se perguntar pra mim de tudo, foi o mais difícil quando aquela. Eu lembro que a doutora Geisa falou, nós vamos dar alta paciência. Eu falei, vai não. Não tá na hora não. E ela já tinha 149 dias de UTI neuro, 5 meses. Falei, não vai não. Por quê? Porque primeiro a gente confia no que acontece aquilo ali. Você participa de uma rotina de UTI. Você acostuma com o som. Você aprende sobre saturação. Eu e meu esposo, a gente é muito curioso, né? 2 advogados, então você pensa, né? A gente é muito curioso, a gente gosta de saber, então a gente vira prescrição. Quem for da UTI vai saber. Vai lembrar de Polly e Lucas, que eram aqueles pais que sabiam de tudo que acontecia com Cecília dentro da UTI. Então você confia naquela equipe. Então aquela equipe se tornou a minha família. Por 4 anos, mas naquele período era a minha única família, que era um período de pandemia. Eu tinha muito medo de adquirir a doença, né, e passar para a Cecília. Então você vive sob tensão 24 horas. E para isso eu tive que também tratar porque eu tive pré-eclâmpsia pós-parto, né? Eu tive alta, visitei Ceci na UTI e retornei para o hospital, porque eu tive pré-eclâmpsia pós-parto, eu tive que internar. Então eu tive que lidar com essa minha pressão confusa, né, durante esse período. Mas aquilo ali ainda guardava minha filha. Aquelas pessoas protegiam, se ela engasgava, se ela tinha uma baixa de saturação, se fazia uma apneia. Tava aquele... Era como se fosse anjos em alerta, 24 horas. Eu ali, olhava pra ela
E eu ia pra casa, meu coração sempre estava ali, mas eu sempre fui uma mãe que descansei porque eu sabia que tinha pessoas cuidando da minha filha. São os verdadeiros anjos na terra. Quando veio a tão sonhada alta, eu falei, meu Jesus Cristo. E agora? O que é que eu vou fazer? Um bebê conforto, como eu vou levar essa... Parecia, o Lucas foi dirigido com tanto cuidado, acho que eu nunca vi. As conquistas não tinha buraco, porque ele parecia que estava planando no asfalto. Quando a gente entrou em casa, eu falei, Senhor, o que nós vamos fazer com essa criança? E a gente aprendeu algumas manobras na UTI. Cecília teve 3 episódios de engasgo em casa e que eu me vi em completo desespero. Nós saímos iguais, uns loucos, no meio da rua, dirigindo com essa criança. E um episódio nós chegamos até o hospital, nos outros 2 eu percebi que eu consegui fazer com que ela voltasse. Mas é desesperador. E com a graça de Cristo, a gente teve muito conhecimento técnico e Cecília teve home care. Com 15 dias de alta, a gente conseguiu um home care, foi um pouco atrasado. Mas eu tinha uma profissional da UTI que dormia comigo, né? Então isso me dava um pouco mais de segurança, porque administrar as medicações daquela criança é uma tortura. E isso foi gerando muita ansiedade, né? Então, assim, foi um ano caótico, assim, que a gente perde um pouco da nossa essência por completo. Eu não sei se você passou por esse vale, eu falei que foi o meu período de vale. Aí você começa a ter crise de ansiedade, você chora por tudo, você tem medo de tudo. Eu criei um hospital dentro da minha casa, era álcool em gel, propé, touca, mandei fazer roupa. Meus familiares foram conhecer minha filha quando ela completou 1 ano de vida, e mesmo assim, de maneira restrita. Mas só quem é mãe, que passa por uma situação de medo como eu passei, vai me entender. Certo ou errado foi a forma como eu me encontrei para me sentir segura. Então, eu não julgo se foi certo ou errado, exagerado ou não, fica para quem quer julgar. Mas para mim, diante daquela situação, era a situação que me deixava um pouco confortável. E outra coisa, Polly, a gente que é mãe de UTI, só a gente sabe, né? A preocupação que é de noites e noites em claros, por mais que tenha ali todo mundo, a gente está sempre em alerta, sabe? Então, quando o bebê vai para casa, com minha família também foi assim, e todo mundo respeitou muito, sabe, a opinião, e isso eu achei muito interessante, porque isso é uma forma de amar também. E depois disso, sabe, a gente levou isso com muita naturalidade tudo. Sônia passou pelo período dela, a gente fazia os meses-sários, fazia lindos meses-sários para eu, Pedro e Sônia, só. Mas assim, foi a maneira que eu tinha de me divertir, de sair um pouco daquela tensão. E de você se sentir segura. E outra coisa que eu acho interessante é que quando a gente vê que realmente nossos filhos estão bem e a gente passou por tanto tempo de alerta, é geralmente na hora que a gente vê a ansiedade. Comigo, pelo menos, foi assim, sabe? E que eu parei e notei também logo. Falei, epa, tem uma coisa errada. Não, eu não sou assim. Por quê? O que tá me levando nesse gatilho? E aí eu descobri que realmente era porque Sônia passou por tudo que passou. E aí depois eu acalmei. Na hora que eu olhei, tá tudo bem agora? Então agora deixa eu olhar pra mim. Aí desaguei. Mas vamos falar aqui, Polly, agora dos momentos bons de Ceci. Porque eu vi um vídeo de Ceci hoje que ficou eu e lá e as duas com o olho cheio de lágrimas. Ceci primeiro com a marcha e hoje já com outra marcha e lá assim sem acreditar, olhando e falando, meu Deus. É muita coisa, né? Porque assim, quando você parte do princípio que ela nasceu um bebê pig, que significa pequeno para a idade gestacional, ela nasceu uma criança de 25 semanas. Na UTI eles fizeram uma correção, foi 25 semanas e 6 dias, mas na parte obstétrica foram de 25 semanas, né? E nasceu, a época do período que eu fiquei internada, imaginava que ela iria nascer de 520 gramas, mas ela nasceu um bebê de 480 gramas. A Cecília teve um diferencial, né, que foi o ápega de nascimento. Ela nasceu com ápega 5,8. Um ápega 8 é um ápega de criança típica, né? Exatamente. Lógico que eles evoluem para 8,10, né? Mas Cecília foi 8. E ali eu consegui fazer minha foto de maternidade com ela. Ela foi para UTI, teve o desconforto, entubou, a gente já sabe toda a história. Assim. Mas a gente sabia que ela teria muitos desafios. Mas a diferença para a Cecília é porque ela tem um pai e uma mãe cansados.
Então a gente acredita que ela vai ser o que ela quiser ser. Então, se ela me dá um limão, eu vou tentar extrair uma limonada suíça, bem deliciosa. Então ela me dá, mas eu quero estimular ela mais, porque a nossa parte como pais é estimular nosso filho. A gente nunca pode limitar. Essa palavra limitar não existe no meu vocabulário. Eu tenho estímulos. Então, é fácil? Não é, sabe, Maria? Tem dias que a gente tá muito cansada pelas coisas da vida. E cansado também porque a gente cria muita expectativa em torno do desenvolvimento dos filhos e às vezes a resposta não é aquela que a gente espera. E nem na hora que a gente espera, né? Principalmente na hora que a gente espera. Eu aprendi isso. Mas ela acontece. E vem Cecília, uma criança que poderia ser sendo, não sendo, isso aí pra gente, né? Ceci, ela ainda não fala, mas ela se comunica muito bem. Então, muita gente fala, nossa, como eu fico impressionada que você entende tudo que Ceci quer. Mas além de tudo, a gente é mãe, toda mãe entende. Às vezes o filho, ele fala embolado, né? E você fala, o que essa criança tá falando? A mãe entende tudo. Ele tá falando isso, isso, isso e isso. E nós, mães atípicas, não somos diferentes. Os filhos se comunicam com gesto, com miado, com chiado, com silêncio, com olhar, com tudo. E a gente vai aprendendo a nos comunicar dessa forma. Então, eu sempre tive na minha cabeça que a comunicação era a coisa mais importante para uma criança neuroatípica. Então, desde quando Cecília foi para minha casa, foi para a casa da gente, até hoje, eu ensino tudo. Eu converso tudo o que eu estou fazendo com Ceci. Isso é uma dica boa, viu? É uma dica boa que Poli me ensinou. A gente tem que comunicar. E temos que parar, não sei se ele entende, fique para a imaginação. Vamos parar com isso. A gente precisa acreditar que vai acontecer e que está acontecendo. Então eu acredito que ela entende, eu acredito que ela sabe. Aí muita gente, mas será que ela entende? Entende, viu? Eu deixo a pessoa falar, ela entende. Ela entende, ela sabe, então eu ensino tudo que tem na comida, qual é o tipo de música, o que é a fralda, vamos escovar os dentes, qual é a língua, qual é o dente, e ela faz tudo. Ceci, agora é o momento da língua, ela mostra a língua. E cadê o dentão do fundo? Ela abre a boca. E isso é ensinando. A fralda, sobe a calça, Ceci. Ela vai lá e puxa a calça, porque ela não gosta de ficar com a calça dela arriada, ela gosta de sempre puxar a calça dela. E isso é ensinar. Isso é fácil? Não é. Cansa? Não. Mas é a forma como eu me encontrei de acessar a minha filha. Então, a gente precisa acessar os nossos filhos, né? De alguma forma. E eu falo isso no maternal em geral. Não falo só na maternidade atípica. Você acessa, às vezes eu sei que a minha filha, ela tem muito mais comunicação comigo, apego, afeto, às vezes, do que uma criança típica tem com a mãe. Mas é porque eu construí essa história com a minha filha, né? E é esse ensinamento, a gente precisa construir a nossa história com nossos filhos, sabe? Nunca deixando de entender que eles têm as dificuldades e as diferenças, né, deles, mas a gente colocar essas diferenças como uma característica a ser melhorada e seguir acreditando que esse fruto a gente ainda vai colher. E no dia que a gente colher, no dia que eu ver minha filha andando, Maria. Ai, sei logo, porque eu já vi os passinhos e... Vai ser assim, eu falo com Laisa que nós vamos fazer uma picanha muito gostosa. E eu vou dar uma festa porque eu acho que é a recompensa, porque eu falo que minha filha também tem os desejos do coração dela. Como você tem os seus, eu tenho os meus, e eu consigo enxergar que esse é o desejo do coração, e a gente sempre ora pedindo a Deus para que Deus realize esse desejo do coração dela, porque eu tenho certeza que o desejo dela é andar e falar. Então, se esse é o desejo dela, é o meu também. E eu sigo tentando do lado de cá ser os passos de Cecília e ser a voz dela até o dia que ela vai conseguir andar sozinha e falar sozinha. Tenho certeza, não tenho a menor dúvida, Poli. Com os pais que ela tem, eu não tenho a menor dúvida, porque isso aí é um grande diferencial na vida de um filho, sabe? É assim, é a atenção que o pai dá para aquela criança, independente dela ser típica ou não, ou atípica,
é independente. A criança precisa ser acolhida e amada em qualquer lar. E isso faz completamente diferente, totalmente diferente, sabe? Quando você tem um pai e uma mãe que se dedica, igual eu vejo você, sabe? Eu vejo o teu esposo. E é lindo ver a história de vocês com Ceci, sabe? Eu não tenho a menor dúvida, sabe? E assim, admiro muito, 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 muito. Agora eu vou dizer um medo meu, e como você já tá na minha frente, né? Ô, Poli, vamos falar sobre escola? Porque, quando, olha que Sônia, eu já coloquei na minha cabeça, a Sônia vai entrar na escola com 5, 6 anos, não sei o quê, morro de medo, e aí? E depois eu falo, não, meu Deus, eu preciso apoiar quem tá lá na frente para poder dar essa coragem. Porque assim, enquanto o filho tá com a gente tá ali, não, eu protejo. Sim, quando chegar a hora da escola, quem é que vai proteger igual a gente? É porque a gente tem que também primeiro pensar, Maria, que a gente protege no nosso quadrado, né? E a gente não quer um filho dentro de casa. Eu quero minha filha descobrindo o mundo. Eu quero que ela tenha essa oportunidade, eu quero que minha filha trabalhe. Independente se ela da dificuldade dela, eu quero que ela seja inserida. Então, para que ela seja inserida no ambiente de trabalho no futuro, eu tenho que galgar isso agora, na educação primária. E lutar pelos direitos da educação, hoje é o que mais me motiva. Eu falei no início que eu sou advogada de formação há 12 anos, e Cecília não só me trouxe a maternidade atípica, como me trouxe um motivo de luta jurídica, né? Eu luto hoje pelos direitos da pessoa com deficiência no âmbito educacional. E quanto mais eu leio sobre, ela me dá 2 caminhos. O desejo de lutar e a tristeza de ver como que é a realidade. Porque é inconcebível, na minha cabeça, Maria, aceitar um preconceito, certo? E eu noto que a criança, ela adquire um certo olhar de preconceito com outra criança, porque isso foi ensinado. Porque a criança, ela aprende por ensinamento, por imitação. Lembra que eu falei que eu ensino tudo para Cecília? A Cecília, ela tem meus gestos faciais. Ela faz tipo assim, distante, que eu faço isso, ela aprendeu por quê? Por imitação. Ela pode não estar entendendo muita coisa do que significa aquilo, mas ela tipo assim, nossa, eu faço assim, que bobeira. E quando eu vou reclamar ela dizendo não para as coisas, ela, tipo assim, que bobeira, mãe. Você tá entendendo? Então, a escola é isso. Então, você vai encontrar crianças que vão acolher sua filha e crianças que não vão acolher. Só que a gente tem que ensinar nossas filhas que elas precisam também aceitar a pessoa que olha para ela com diferença. Porque a gente tem que olhar para aquela pessoa com piedade. Com pena, né? Você fala, que pena que ela não conseguiu enxergar a minha grandeza. Exatamente. Cecília tem a oportunidade, eu vou falar aqui com muita humildade, né, o privilégio de estudar em uma escola que dá toda essa assistência. Então, mas eu, como uma pessoa que estuda o direito da pessoa com deficiência no âmbito educacional, eu vejo que no sistema público e também muitas escolas particulares de mentalidade pequena, né, a gente não encontra isso. Muita gente acha que o filho atípico do outro, ele está ali para impedir que o seu filho típico cresça. Então, se um pai, ao invés de olhar para aquela criança e ver que ela está enfrentando tantas barreiras e tantas dificuldades para tentar se igualar como o filho dela, ele tem que, no mínimo, pensar, poxa, que criança incrível, né, que está tentando. Ela não está ali para atrapalhar, ela está ali para imitar, para aprender. Então, seu filho está ali para aprender a ter afeto, amor. Às vezes a criança tem muita deficiência intelectual, né? Mas ela tá ali, os pais colocam os filhos para que eles tenham amigos. Eu tinha um pesadelo. Quando Cecília entrou na escola, era o meu pesadelo de todos os dias, é que minha filha não fosse aceita. A primeira escolinha dela foi em São Paulo. Nós nos mudamos para lá, moramos um tempo em São Paulo, para que Cecília fizesse terapia em uma clínica especializada em pessoa com deficiência, prematuridade lá em São Paulo. E a gente colocou ela na escola por orientação de um terapeuta ocupacional de lá, que ela precisava ter amigos.
criança, porque ela só iria replicar o que uma criança fizesse. E assim nós fizemos. Eu falei, Jesus, São Paulo, uma cidade tão grande, de um povo tão diferente da minha cultura, né? A gente fica assim com muita insegurança. Mas assim, eu gravei um vídeo recente falando sobre a minha saudade que eu tenho daquela escola. Porque minha filha foi tão amada naquela escola. Aquelas crianças olhavam para a Cecília Aline, eles protegiam ela. Ceci, cuidado! Um colocava a perninha na porta para ela não passar. Ceci, não é o momento, sentava do lado. E ela sempre teve alguém que olhasse por ela. Em São Paulo não foi diferente. Ela teve um amiguinho que se tornou o xodó da nossa família e descobrimos que César era o xodó da família dele. E quando a mãe demorou muito para contar para ele que César ia embora, ele falou que não era para se preocupar, que ele ia vir embora para Bahia com César. Oh, meu Deus! Então, a gente tem que confiar que vai dar certo. Eu não tenho como dizer, Maria, vai dar certo, porque a gente não sabe o que vem de lá. Entendeu? Eu não sei como que vai ser a criação daquelas crianças. Mas aqui em Conquista, Cecília teve a oportunidade de estudar em uma escola que tem uma diretora e que tem uma visão para a inclusão. Então, Tia Rose é incrível. Né? Sem condições. Tia Rose, ela acolhe Cécia assim e ela faz com que Cécia seja acolhida pelos demais. Então, a criança lá não olha para ela como uma criança, outra criança, ela olha para Cecília. Realmente, a gente tem que parar com isso de querer que seja igual, porque não é. Não é. Nosso filho não vai ser igual, sabe? E vamos parar com romantizar isso, porque não vai acontecer. Ela não vai ser igual. Mas ela, na diferença dela, ela vai se igualar. Mas na diferença que ela tem. E às vezes isso vai ser o mais incrível para outro colega. Ela usa andador, por exemplo. Andador coletivo. Todo mundo tem o direito de brincar no carrinho de César, que esse foi o nome que foi dado na escola. E aí Ceci tem o pega sempre com ela brinca de pega-pega, de esconde-esconde, e ela tá incluída porque os amigos incluíram. Porque é o que a Tia Rosa falou, criança não tem preconceito. Mas isso é verdade. Alguém colocou esse preconceito, porque a criança, ela imita os pais, né? E geralmente, pais que eu falo, porque assim, a gente copia que a gente ama, né? Então assim, se você tem uma casa onde, igual você falou, não aceita, não tem preconceito, não tem como a sua filha ter preconceito. Na sua casa tem alguém com deficiência, além de Sônia? Não. Na sua família? Não. Na minha também não. Quando você olhava, com muita sinceridade, quando você olhava a mãe atípica, você sentia o que dela? Ô Polly, eu achava assim, que ela tinha muitas demandas. Eu olhava e falava bem assim, meu Deus, como é que essa mulher dá conta? Sabe? Você olhava com piedade. Eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu. E ainda pensava mais. Se fosse eu, não sei se eu daria conta. Ainda pensava assim, se fosse eu, não sei se eu daria conta. Aí por isso que veio aquele nome, uma mãe guerreira, uma mãe especial. E eu, por mim, eu abolia todos esses tipos de nomes. Porque toda mãe e todo pai são guerreiros especiais. Também só acho. pelo fato de estar vivendo a maternidade, que é desafiadora. Educar uma pessoa, eu acho que é a coisa mais difícil desse mundo. Seja qualquer... A diferença foi o que eu falei desde o início, que as nossas batalhas, elas começam um pouco antes. Exato. A gente tem uma batalha diferente dessas outras mães. E que às vezes a mãe típica, ela vai ter batalhas no futuro tão difíceis, e que a gente olha para a nossa batalha e fala, nossa, que delícia a nossa batalha, eu não queria batalhar como ela. Não, e outra coisa, e essa vida. Em casa ninguém sabe, Não. sabe? E quantas crianças não têm? Quantas crianças queriam atenção, que é o famoso chamado filhos de pais que não existem, sabe? Então, assim, as crianças não têm essa conexão com os pais. E eu acho, assim, que graças a Deus minhas filhas são privilegiadas. Sim. Porque, assim, a gente quer que nossas filhas sejam felizes e vai ser, sabe? Porque, assim, o céu é o limite. Eu já vi, assim, que nesse quesito eu me pareço um pouco com você. O que eu puder fazer para a Sônia Maria se desenvolver, eu vou fazer, sabe? Eu abro mão de tudo porque ela vai ser feliz. Eu quero que ela seja feliz. E a educação regular, ela veio para... Porque antigamente, né, não que é ruim ou certo, é a forma como eu imagino. As escolas especiais, que eram a PAI, né, que é hoje existe, ela, graças a Deus, pela existência da PAI, né,
porque tem muita gente que não tem realmente o mínimo de condição, que precisa da PAI para que a criança faça um tratamento terapêutico e o sistema aplicacional. Né? Mas a escola convencional, muitos pais, eles não aceitam justamente porque acham, por exemplo, um filho com autismo, uma criança com autismo, ela realmente, a depender do nível que ela está inserida, ela tem um jeito dela, uma criança com TDAH, aquela criança extremamente imperativa, né? O que eles falam? Eu já escutei isso de uma mãe que foi ao meu escritório chorando, dizendo que um pai escreveu uma carta para a escola pedindo que aquele menino fosse tirado daquela escola para ir para uma escola para ele, porque ele era uma criança que tinha escola para ele, e ele era uma criança com síndrome de Down. Então, assim, eu me emocionei com aquela mãe, sabe? Porque realmente eu senti a dor dela. Tipo assim, são várias camadas do que esse cenário, são várias coisas que aconteceram, sabe? E aí a escola pediu para que ele se retirasse. Que se o filho dele era incapaz de conviver com a diferença, que aquela escola não era para o filho dele. Agora, para uma escola fazer isso, aí a escola tem que viver a inclusão. Só que a mãe ficou sabendo, então a mãe queria ir para uma seara muito mais da questão de processo, do dano moral, fora as questões vexatórias que foram acontecendo, dos motins que foram feitos nos grupos, você tá entendendo? Então, assim, são várias dores que acontecem, as exposições que acontecem. Então, a gente tem que ter muita sabedoria onde a gente coloca. Então, se a gente não tem condição de ter uma escola que vai acolher, a gente tem os órgãos públicos que tem que acolher por nós. Então, tem que ser o tipo de mãe que bate ponto na Secretaria da Educação. Tá faltando isso, meu filho precisa desse direito, meu filho é autista, ele precisa de auxiliar educacional também no mecanismo de transporte coletivo. Porque o que acontece? Existem aqueles transportes e a criança atípica, ela vai para aquele transporte e aí chegando lá, eles são muito imperativos, às vezes a criança não tem muita noção do que está acontecendo e aí o motorista que tem que tomar conta daquelas crianças todas fechou uma porta na cabeça dessa criança. E aí a mãe ficou desesperada e falou: doutor, eu posso ter esse direito? Eu falei: não só pode, como deve, porque além de estar prescrito pela lei, é um direito moral. Sabe? Então é isso que eu falo, a inclusão, ela não é só um direito legal, Maria, a inclusão é um direito moral. Tinha que ser uma coisa natural do ser humano. Como não é, ela tinha que ter pelo menos uma característica moral. E agora vamos falar um negócio também bastante interessante, qual conselho você deixa para as mães que estão assistindo nosso podcast? Conselho? Eu não sou uma pessoa muito... Sim. Porque a gente está aqui para aprender, né? Então, lá atrás, quando eu estava na UTI, eu nunca vou me esquecer do que aconteceu. E aquilo ali me fez entender que a vida é um processo. Eu sentei para poder fazer a ordenha de maneira muito humilde, 25 semanas, pari. A neuropediatra, não a pediatra da UTI, doutora Geisa Fulpoli, você precisa ter leite. E eu falei para Deus, se é leite, que a única coisa que eu posso fazer por essa criança é leite que eu vou ter. Eu fiz de tudo. Tomei tudo o que me disseram para tomar e eu tive leite. Cecília, com 2 dias de vida, eu internada, eu fazia ordenha. E fui produzindo leite. E aí eu sentei na sala de ordenha e tinha uma mãe que já tinha 10 dias que estava lá. O nome dela é Milka, eu nunca vou me esquecer de Milka. Ela foi a primeira mãe que me acolheu. Então, na UTI é sempre assim, tem uma mãe que vai te acolher e que vai dizer que vai dar tudo certo. E a minha mãe que me acolheu foi Milka. E eu me lembro que Milka chegou e falou assim: Poli, há 10 dias atrás eu também não tinha tanto leite, vai dar certo. E César só tomava 0,3 ml a cada 3 horas. Era muito pouco. E eu falava: Deus, é muito pouquinho, vai dar certo. E eu fui na ordenha.
fazendo ordenhando as horas possíveis, estimulando e ordenhando. Aí eu tirava um copinho, falei, ufa, vai dar pro dia todo. Dividia, gotinha por gotinha, nos potinhos. Eu falei, ai, Senhor, obrigada. Foi o segundo dia, ao invés de um potinho, eu consegui um potinho e meio. Com 15 dias, metade da geladeira era minha. Meu Deus. Então, o que isso me traz como reflexão para a minha vida até hoje? Que a vida de Cecília são esses potinhos. Ela nunca deixa de gotejar. Mas um dia ela vai jorrar. E eu falo isso para as mães. É a gotinha que dá esperança. E essa gotinha é quem me fez ter meu jarro hoje. Porque eu não desisti lá atrás. Então, a persistência da gente entender que a nossa filha tem fator Deus, fatores profissionais, tem fatores externos, o fator ela, mas tem o fator dos bastidores, que é um pai e uma mãe forte que não descansa. Esse aí. E que a gente não pode descansar, porque a jornada ela pode só se encerrar com a nossa morte, ela pode ser uma jornada mais tranquila, mas ela vai ser uma jornada até o último dia da nossa vida, porque eu acho que isso é a maternidade. E a maternidade atípica, ela é uma maternidade de ressignificado. Então, aquela gotinha lá atrás ressignificou toda a minha trajetória com César. Que antes eu tinha um potinho, depois eu fiquei com uma geladeira enorme, com vários potinhos de leite. E eu pude ver que esse potinho, que essas gotinhas, com esse meu estímulo, apesar de ter me trago diversos problemas na mão, fiz cirurgia na mão, mas, né, eu olho para as minhas cicatrizes, visíveis e as invisíveis, e eu olho para mim com admiração. Então, eu falo para essas mães, para esses pais, que a gente não pode ter essa falsa modéstia. A gente tem que olhar para as nossas cicatrizes visíveis e invisíveis e ter a admiração de olhar para aquela criança e ressignificar que nem tudo vai ser dor, mas que a alegria também ela existe. Isso é meu arco-íris lindo. E que a gente sempre está aqui para acolher, né? Exatamente. Sempre. Ó, exatamente. Por mais que seja a caminhada, seja difícil, eu olho para a Sônia e falo, olha, vai cair, mas eu tô aqui, ó. Eu tô aqui para te acolher. E a nossa casa tem que ser sempre o centro de acolhimento. Para que lá fora, quando ela receber as dificuldades do mundo, que isso vai acontecer, isso é a vida é assim. Né? A vida para as pessoas típicas é muito difícil, mas para a atípica é muito mais. São muitas batalhas, muitas situações veladas e não veladas, explícitas, né, que elas vão enfrentar. Mas que ela entrou da porta para dentro de casa, aquele âmbito ali é o âmbito de paz e acolhimento. Exatamente. É isso. Exatamente. Gente, depois desse podcast sensacional, só tenho que agradecer Polly, agradecer Ceci, né, que não está aqui, mas que foi sensacional, enriquecedor, e vamos pro próximo episódio logo. Oh, meu Deus, mas foi lindo, Polly, lindo. Porque eu acho assim, Polly, a gente consegue acolher outras mães. Sim. Quando chegam, sabe? Porque assim, meu objetivo é esse. Não sei, tem algo dentro de mim que me faz feliz. Escutar o depoimento, conseguir passar para outras mães isso, sabe? E assim, às vezes chegam mães no meu Instagram que você vê que ela precisa de uma palavra de conforto, igual você falou o exemplo de Milka. Sim. E assim, por que não servir? Sabe? É tão simples. Eu nunca pra gente. Porque a gente chega lá muito com medo. Medo de tudo. Medo de ela tudo. Falou, calma, pô. Há 10 dias atrás eu também era desse jeito. E olha, ela falei, Milquinha de Deus, como você tem tanto medo? Ela, calma, você também vai ter. Eu falei, será, Milka? Ela vai, eu tenho fé. E aí lógico, né? A caminhada não é fácil, meu bico saiu, mas eu não desisti.
Mas eu acho que isso aí não desistir. É o importante. E assim, olha, naquele momento a gente está muito fragilizada. Muito fragilizada. E se você encontra uma mãe que te acolhe, gente, isso é tão bom. É porque assim, eu também tenho um perfil muito de não me posicionar uma questão muito de vítima. Eu não gosto muito de me colocar nesse lugar. Eu também não. A minha vida já me coloquei muito, fiz muita terapia e eu consegui sair de lá. Então é como se fala, todo mundo já esteve no fundo do poço. Meu fundo do poço foi me colocar muito nessa situação de vítima. Então quando eu saí de lá, que aí você se encontra como pessoa acertando e errando na vida, você começa a perceber que estar no lugar de vítima te impede de crescer. Porque é muito cômodo você sempre colocar a culpa no outro, achar que, poxa, que vida foda. Tipo assim, por que isso acontece comigo? E é muita coisa. É muita coisa. Sabe, porque assim, a vida continua andando do mesmo jeito. A diferença é que entrou agora mais milhões de atividades que você tem que fazer, mais milhões de coisas que você tem que fazer pra dar certo. Mas eu ainda tenho muita coisa no meu coração de que minha filha ela vai conseguir ter um desenvolvimento pleno, sabe? Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu tenho isso em mim. Concordo. E eu acho que isso me motiva a continuar a minha jornada. Isso pode nunca acontecer, mas é isso, você tá entendendo? Eu não consigo me resumir ao que ela me oferece. Porque na minha cabeça, ela pode o completo. É, exatamente. É porque diagnóstico não pode definir destino de ninguém. Eu acho. Depois que eu vi uma frase na internet, você morreria pelos seus filhos, então por que você não vive bem por eles? Por que você não se cuida por eles? Aí foi que me deu o start. Aí eu falei, não, eu tenho que me cuidar, porque até então o centro das minhas atenções era a Sônia e acabou, não pode ser assim. Tem uma certa época que a gente tem que aprender a dividir e falar, não, a gente tem que cuidar das crianças, tem que dar atenção, mas a gente tem que cuidar da gente também.